Lei número 4.898, de 9 de dezembro de 1965, regula o direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal, nos casos de abuso de autoridade. O Presidente da República faça saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O direito de representação e o processo de responsabilidade administrativa, civil e penal contra as autoridades que, no exercício de suas funções, cometerem abusos, são regulados pela presente lei. Artigo 2º. O direito de representação será exercido por meio de petição. A linha A. Dirigida à autoridade superior que tiver competência legal para aplicar à autoridade civil ou militar culpada a respectiva sanção. B. Dirigida ao órgão do Ministério Público que tiver competência para iniciar processo crime contra a autoridade culpada. Parágrafo único. A representação será feita em duas vias e conterá a exposição do fato constitutivo do abuso de autoridade com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e o rol de testemunhas, no máximo de 3, se as houver. Artigo 3º. Constitui abuso de autoridade qualquer atentado. A linha A. A liberdade de locomoção. A linha B. A inviolabilidade do domicílio. C. Ao sigilo de correspondência. D. A liberdade de consciência e de crença. E. Ao livre exercício do culto religioso. F. A liberdade de associação. G. Aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício do voto. H. Ao direito de reunião. I. A incolumidade física do indivíduo. J. Aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional. Artigo 4. Constitui também abuso de autoridade. A linha A. Ordenar ou executar medida privativa da liberdade individual sem as formalidades legais ou com abuso de poder. A linha B. Submeter pessoas sob sua guarda ou custódia a vexame ou a constrangimento não autorizado em lei. C. Deixar de comunicar imediatamente ao juiz competente a prisão ou detenção de qualquer pessoa. D. Deixar o juiz de ordenar o relaxamento de prisão ou detenção ilegal que lhe seja comunicada. E. Levar à prisão e nela deter quem quer que se proponha a prestar fiança permitida em lei. F. Cobrar o carcereiro ou agente de autoridade policial da carceragem custas, emolumentos ou qualquer outra despesa, desde que a cobrança não tenha apoio em lei, quer quanto à espécie, quer quanto ao seu valor. G. Recusar o carcereiro ou agente de autoridade policial recibo de importância recebida a título de carceragem, custas, emolumentos ou de qualquer outra despesa. H. O ato lesivo da honra ou do patrimônio de pessoa natural ou jurídica, quando praticado com abuso ou desvio de poder ou sem competência legal. I. Prolongar a execução de prisão temporária, de pena ou de medida de segurança, deixando de expedir um tempo oportuno ou de cumprir imediatamente ordem de liberdade. Artigo 5º. Considera-se autoridade para os efeitos desta lei quem exerce cargo, emprego ou função pública de natureza civil ou militar, ainda que transitoriamente e sem remuneração. Artigo 6º. O abuso de autoridade sujeitará o seu autor à sanção administrativa, civil e penal. Parágrafo 1º. A sanção administrativa será aplicada de acordo com a gravidade do abuso cometido e consistirá em:
A linha A, advertência. B, repreensão. C, suspensão do cargo, função ou posto por prazo de 5 a 180 dias com perda de vencimentos e vantagens. D, destituição de função. E, demissão. F, demissão a bem do serviço público. Parágrafo 2º. A sanção civil, caso não seja possível fixar o valor do dano, consistirá no pagamento de uma indenização de 500 a 10 mil cruzeiros. Parágrafo 3º. A sanção penal será aplicada de acordo com as regras dos artigos 42 a 56 do Código Penal e consistirá em: a linha A, multa de 100 a 5 mil cruzeiros. B, detenção por 10 dias a 6 meses. C, perda do cargo e a inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública por prazo até de 3 anos. Parágrafo 4º. As penas previstas no parágrafo anterior poderão ser aplicadas autônoma ou cumulativamente. Parágrafo 5º. Quando o abuso for cometido por agente de autoridade policial, civil ou militar, de qualquer categoria, poderá ser cominada a pena autônoma ou acessória, de não poder o acusado exercer funções de natureza policial ou militar no município da culpa, por prazo de 1 a 5 anos. Artigo 7º. Recebida a representação em que for solicitada a aplicação de sanção administrativa, a autoridade civil ou militar competente determinará a instauração de inquérito para apurar o fato. Parágrafo 1º. O inquérito administrativo obedecerá às normas estabelecidas nas leis municipais, estaduais ou federais, civis ou militares, que estabeleçam o respectivo processo. Parágrafo 2º. Não existindo no município, no estado ou na legislação militar normas reguladoras do inquérito administrativo, serão aplicadas supletivamente as disposições dos artigos 219 a 225 da Lei nº 1711, de 28 de outubro de 1952, Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União. Parágrafo 3º. O processo administrativo não poderá ser sobrestado para o fim de aguardar a decisão da ação penal ou civil. Artigo 8º. A sanção aplicada será anotada na ficha funcional da autoridade civil ou militar. Artigo 9º. Simultaneamente com a representação dirigida à autoridade administrativa ou independentemente dela, poderá ser promovida pela vítima do abuso a responsabilidade civil ou penal, ou ambas, da autoridade culpada. Artigo 10. Vetado. Artigo 11. À ação civil serão aplicáveis as normas do Código de Processo Civil. Artigo 12. A ação penal será iniciada independentemente de inquérito policial ou justificação por denúncia do Ministério Público, instruída com a representação da vítima do abuso. Artigo 13. Apresentada ao Ministério Público a representação da vítima, aquele, no prazo de 48 horas, denunciará o réu, desde que o fato narrado constitua abuso de autoridade, e requererá ao juiz a sua citação, e bem assim a designação de audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 1º. A denúncia do Ministério Público será apresentada em 2 vias. Artigo 14. Se a ato ou fato constitutivo do abuso de autoridade houver deixado vestígios, o ofendido ou o acusado poderá, a linha A, promover a comprovação da existência de tais vestígios por meio de 2 testemunhas qualificadas. B. Requerer ao juiz, até 72 horas antes da audiência de instrução e julgamento, a designação de um perito para fazer as verificações necessárias. Parágrafo 1º. O perito ou as testemunhas farão o seu relatório e prestarão seus depoimentos verbalmente, ou querendo, o apresentarão por escrito, na audiência de instrução e julgamento. Parágrafo 2º. No caso previsto na letra
deste artigo, a representação poderá conter a indicação de mais duas testemunhas. Artigo 15. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da representação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da representação ao Procurador-Geral e este oferecerá a denúncia ou designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la ou insistirá no arquivamento, ao qual só então deverá o juiz atender. Artigo 16. Se o órgão do Ministério Público não oferecer a denúncia no prazo fixado nesta lei, será admitida ação privada. O órgão do Ministério Público poderá, porém, aditar a queixa, repudiá-la e oferecer denúncia substitutiva e intervir em todos os termos do processo, interpor recursos e, a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Artigo 17. Recebidos os autos, o juiz, dentro do prazo de 48 horas, proferirá despacho, recebendo ou rejeitando a denúncia. Parágrafo 1º. No despacho em que se receber a denúncia, o juiz designará, desde logo, dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, que deverá ser realizada improrrogavelmente, dentro de 5 dias. Parágrafo 2º. A citação do réu para se ver processar até julgamento final e para comparecer à audiência de instrução e julgamento será feita por mandado sucinto que será acompanhado da segunda via da representação e da denúncia. Artigo 18. As testemunhas de acusação e defesa poderão ser apresentadas em juízo, independentemente de intimação. Parágrafo único. Não serão deferidos pedidos de precatória para a ausência ou a intimação de testemunhas ou, salvo o caso previsto no artigo 14, letra B, requerimentos para a realização de diligências, perícias ou exames, a não ser que o juiz, em despacho motivado, considere indispensáveis tais providências. Artigo 19. À hora marcada, o juiz mandará que o porteiro dos auditórios ou o oficial de justiça declare aberta a audiência, apregoando em seguida o réu, as testemunhas, o perito, o representante do Ministério Público ou o advogado que tenha subscrito a queixa e o advogado ou defensor do réu. Parágrafo único. A audiência somente deixará de realizar-se se ausente o juiz. Artigo 20. Se até meia hora depois da hora marcada o juiz não houver comparecido, os presentes poderão retirar-se, devendo o ocorrido constar no livro de termos de audiência. Artigo 21. A audiência de instrução e julgamento será pública, se, contrariamente, não dispuser o juiz, e realizar-se-á em dia útil, entre 10 e 18 horas, na sede do juízo ou, excepcionalmente, no local que o juiz designar. Artigo 22. Aberta a audiência, o juiz fará a qualificação e o interrogatório do réu, se estiver presente. Parágrafo único. Não comparecendo o réu, nem seu advogado, o juiz nomeará imediatamente defensor para funcionar na audiência e nos ulteriores termos do processo. Artigo 23. Depois de ouvidas as testemunhas e o perito, o juiz dará a palavra sucessivamente ao Ministério Público ou ao advogado que houver subscrito a queixa e ao advogado ou defensor do réu, pelo prazo de 15 minutos para cada um, prorrogável por mais 10, a critério do juiz. Artigo 24. Encerrado o debate, o juiz proferirá imediatamente a sentença. Artigo 25. Do ocorrido na audiência, o escrivão lavrará, no livro próprio, ditado pelo juiz, termo que conterá, em resumo, os depoimentos e as alegações da acusação e da defesa, os requerimentos e, por extenso, os despachos e sentença. Artigo 26. Subscreverão o termo o juiz, o representante do Ministério Público ou o advogado que houver subscrito a queixa, o advogado ou defensor do réu e o escrivão.
Artigo 27. Nas comarcas onde os meios de transporte forem difíceis e não permitirem a observância dos prazos fixados nessa lei, o juiz poderá aumentá-las, sempre motivadamente, até o dobro. Artigo 28. Nos casos omissos, serão aplicáveis as normas do Código do Processo Penal, sempre que compatíveis com o sistema de instrução e julgamento regulado por esta lei. Parágrafo único. Das decisões, despachos e sentenças caberão os recursos e apelações previstas no Código de Processo Penal. Artigo 29. Revogam-se as disposições em contrário. Brasília, 9 de dezembro de 1965. Se você gostou dessa narração, curte o vídeo aqui embaixo, se inscreva e ative as notificações para receber mais conteúdo como esse.